É muito bom. Ai, glória a Deus. Ah, é muito bom estar aqui com vocês de novo. A gente, né, sente essas alianças que Deus tem feito com a igreja dele, né, com pessoas assim que vêm no momento chave na nossa vida, né, para a gente Verdade. poder estar edificando uns aos outros. Eu falo que, nossa, cada dia que a gente conhece mais da família de Deus, a gente apaixona mais ainda, porque a gente vê que sozinho é difícil a caminhada, mas ele vai colocando essas pessoas na nossa vida e a gente vai fortalecendo e é maravilhoso. É Muito verdade. bom. Então, como a gente combinou Né? ainda agora na mensagem, pode ficar à vontade. Essa primeira live deve ir Amém. até 8h30, ela vai até 9h30. Aí a Amém. gente vai, qualquer coisa, a gente encerra ela 9h30 e abre uma outra e vamos embora. Quem quiser ficar, fica. Tá. A gente quer se Amém. alimentar. Amém. Pode ficar à vontade, Amém. pastor. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Ô Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo, Pai, que o Senhor preparou para as nossas vidas. Esse povo, Pai, que o Senhor separou, Pai, que somos nós, o povo de Deus. Nós somos adotados por Ti, Jesus. Ô Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós não somos órfãos mais, Deus, mas somos filhos do Senhor, escolhidos, separados, amados por Ti. Por isso, nessa noite, Pai, assim como foi ministrado nesse louvor, nessa adoração, nós entronizamos a Tua glória sobre as nossas vidas e declaramos: vem, Senhor, como o Senhor prometeu. Nós estamos disponíveis, Pai. Deus tem acesso nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor flua, Pai, que a Tua palavra venha ser cura, venha ser direcionamento, venha ampliar a nossa visão, para que algo sobrenatural, Deus, aconteça nas nossas vidas. Nós queremos ir além, Pai. Nós queremos ir mais profundo, Deus, porque essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Conhecer o Senhor a cada dia mais. Ministra o nosso coração, enquanto essa palavra for ministrada, Pai, que o Senhor cure, liberte, transforme, Pai, cada lar, Senhor, aonde essa mensagem chegar, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, flua, Deus, como rios de águas vivas, Pai. Deus, eu repreendo tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Pai, que nada, Deus, venha calar, Senhor, ó Pai, a voz que está no Teu coração, Pai, mas eis aqui a minha vida, de mim mesmo, Pai, eu não posso oferecer nada aos teus filhos, eu sou dependente do Senhor, mas que o Senhor, ó Pai, use a minha vida pela tua graça, pela tua misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, nossa, esses tempos que eu tô de férias da faculdade, assim, Deus me falou para me separar um tempo a mais ainda do meu devocional, do meu tempo, que ele queria um tempo a mais, né? Uma dedicação a mais minha. E olha que, assim, é a casa do oleiro mesmo. Como que Aleluia. Deus, ele prepara esses tempos específicos para a nossa vida, para a gente realmente descer a casa desse oleiro. E é tão interessante que ele está alinhando, né, tudo isso nas nossas vidas, porque tudo que ele faz individual nas nossas vidas tem um propósito, tem um foco, tem um alvo já específico. Deus, ele é intencional em tudo. Né? Não tem como ele não ser. Na hora que a gente vai vendo os propósitos se cumprindo. E quando lá em Eclesiastes fala que há um tempo e há um modo para cada coisa. Então, existe um tempo e um modo. Existe o tempo que ele vai cumprir, que não é o nosso tempo. E existe um modo, a forma que ele vai cumprir. E Aleluia. essa forma que ele vai cumprir, ele às vezes não deixa muito claro, ele não deixa muito definido. Porque se ele nos for revelar o processo, né, às vezes nós vamos desistir. Às vezes nós vamos falar, não, mas poxa vida, eu vou ter que passar por tudo isso, né? Por quê? Porque existe um processo nas nossas vidas de nos deixar pessoas melhores. E ele tem preparado muito o meu coração nessa questão do processo, de não resistir ao processo, porque a nossa condição humana, ela quer resistir a esse processo. A nossa condição humana, ela quer, né, dar um jeitinho brasileiro e fazer as coisas meia boca, de qualquer jeito. E chegou o tempo, né? Esse tempo que você mesmo estava aí ministrando e falando da questão, né, do nosso país ser um país livre para
para ministrar a palavra. E será que esse tempo vai continuar sendo livre assim, né? Verdade. E aí a gente começa a entender que nós estamos passando esse tempo todo por processos individuais, porque existe algo coletivo que ele quer cumprir. Então, se ele consegue cumprir esse individual em mim, em você, ele vai conseguir trazer essa unidade. Por quê? Porque nós estamos com a mesma transformação de mente. Aleluia. A nossa mente está transformada pela palavra. Né? Por quê? Porque se divergir, né, essas questões, porque já tem nessas questões de divisões teológicas, e né, tem uma revelação de uma forma, o outro de outra, mas o plano de Deus, o plano original de Deus é um alinhamento para a volta dele. Né? E por mais que o mundo vai estar um caos, a igreja vai estar triunfando. Aleluia. Né? A igreja aqui na Terra, ela vai estar triunfando, ela vai estar num tempo maravilhoso. Né? Nós vamos estar assim, com o nosso coração ardendo, celebrando a volta do nosso rei. Aleluia. Né? Nós vamos estar ansiosos, nós vamos estar desejosos por isso. Por isso que é preciso passar por esse processo. Até que Cristo seja suficiente na nossa vida. Porque Ele é. Mas ele está tirando essas escoras, ele está tirando esses ídolos do nosso coração, né? Que às vezes é o material, que às vezes é o financeiro, que às vezes, né? Ele quer com que a gente desapegue mesmo de tudo isso para que ele seja suficiente na nossa vida. Né? Essa confiança não só de, né, boca para fora. E hoje ele me pediu algo tão difícil para mim, porque eu sou uma pessoa tão desorganizada. Eu sou tão bagunceira, pastor. Nossa, misericórdia, tanto que eu sou bagunceira. E eu, assim, ó, eu sou muito assim, que Deus fala comigo, eu guardo na minha cabeça. E ele falou assim, não, a partir de hoje você vai escrever, você vai pôr no papel para você deparar todos os dias com aquilo que você tem que pôr em ordem. E eu falei, meu Deus, que confronto. Sabe por quê? Porque quando fica só dentro de nós, a gente começa a procrastinar. Né? Ah, tá, tem que resolver isso. Mas quando todo dia que você pega um papel e você depara com ele, você vê, eu tenho que resolver isso, enquanto você não elimina isso da lista, você não tem paz. Aleluia, verdade. E Deus começou a pedir para mim anotar algumas coisas, pastor. E isso tem feito com que eu coloque realmente a minha casa em ordem, muitas coisas que eu pensava assim, não, isso aqui tá tudo ok, isso aqui tá tudo ok. E eu pude ver claramente como que a preparação e o processo na nossa vida está sendo da raiz. Né? Ele não está interessado nos nossos frutos, ele não está, porque não adianta. Né? Se a raiz ela não estiver nutrida, o fruto ele vai estar ruim. Ele não vai permanecer porque ele quer fruto que permaneça. Né? Então, talvez o fruto não tenha permanecido, talvez as coisas não tenham sido, o fruto não tenha sido saboroso, ou não tenha acontecido fruto porque as nossas raízes, o nosso interior realmente não tem sido nutrido da forma que precisa. Né? E a questão hoje é de dentro para fora. Eu acho que chegou um tempo da igreja no Brasil, no mundo, onde a gente não é mais balela, não é mais, né, aquela incoerência do ministro falar e não viver aquilo, né? Hoje o que respalda a nossa vida é a nossa família. Né? Se a gente tem uma família diante do Senhor, se a gente é realmente coerente, o que a gente ministra e o que a gente é dentro da nossa casa. Né? Se o fruto do Espírito está fluindo aqui dentro mesmo, ou se, minha mãe, essa bênção aí, essa doçura aí é só lá no altar. É só lá na célula. Né? Então, esse de dentro para fora, né, é algo que Deus tem tratado. E Deus falou comigo, assim, tem falado muito comigo, que chega dos nossos jeitinhos. Agora é hora de consertar, colocar a casa em ordem, porque ele vai vir com glória, ele vai vir com poder. Aleluia. E nós precisamos estar estruturados para receber, né, essa glória. E o nosso coração, né, inclinado a ele. Porque ele não vai mais dividir a glória com os pop gospel mais. Você vê que ele tirou todo mundo da plataforma, pastor. É verdade. Ele tirou.
né? Ele tirou todo mundo. Agora você quer ser igreja, você quer cantar, você vai cantar dentro de sua casa. Né? Você vai cantar para o seu, você vai ministrar culto na sua casa. Por quê? Porque nós, né, nessa questão dessa falta de equilíbrio, de não reconhecer o equilíbrio de aonde a honra. É porque as pessoas falam, ah, mas eu estou honrando, né, os nossos líderes. Tá, mas você está honrando aquele que é talvez inferior a você? Né? Porque Davi honrou Mefibosete. Davi honrou aquele que estava esquecido. Aleluia. Né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo honrar aqueles que são superiores a nós, mas Deus está assim, ei, aqueles que te perseguem também você tem que honrar, aqueles que estão ali pisando no seu calo você tem que honrar, aquele que talvez para você não é ninguém, você tem que honrar. Né? Então, o princípio da honra é em todos os âmbitos, e não simplesmente aquele que está superior a mim. E eu quero começar lendo Salmo, Salmo 89, 34. Salmo 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Ou seja, Deus ele não quebra aliança com a gente. Aleluia. A aliança dele é perfeita, a aliança dele é intacta, a aliança dele é perfeita, ele não vai quebrar. Ele não quebra a aliança, né? Nós que quebramos a aliança, mas a dele está ali intacta. Eu não quebro e eu não vou modificar a minha promessa. A minha promessa é essa. Aleluia. Então, aquilo que Deus prometeu, gente, não adianta. As circunstâncias, elas vão vir de todas as formas. As circunstâncias, elas vão tentar de todas as formas. Só que nós temos um problema muito grave de não associar correção com amor. A gente pensa que é porque nós estamos sendo corrigidos, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo passando por processos e a gente acha que não é Deus. Aleluia. Ou que Deus não me ama. E pelo contrário, é por amor. Porque se nós fôssemos filhos bastardos, ele deixaria a gente de qualquer jeito. Mas por amor a nós. Todas as vezes que eu vou corrigir as meninas aqui em casa, eu falo, eu estou te corrigindo porque eu te amo. E o amor é uma forma de colocar limite. Se você não tiver limite, se eu não te colocar limite, eu não te amo. Verdade. Por quê? Porque eu quero o seu bem. E a questão é que a promessa, ela vai além dos nossos olhos. A promessa, ela vai além do nosso alcance. A promessa, ela vai além do nosso corpo físico, da nossa mente física. Por quê? Porque ela é sobrenatural. Ela está no campo do sobrenatural, ela está no campo do espiritual. E nós ficamos querendo discernir coisas no mundo carnal, aquilo que é espiritual. E nós não vamos conseguir. Aleluia. A Bíblia é muito clara que as obras da carne, elas são discernidas na carne. Mas as obras do Espírito, elas são discernidas em Espírito. Aleluia. E tem muita gente aí com a sua carne gritando, querendo entender coisas do mundo espiritual. E não vai entender. E aí fica aquela briga, aquela resistência com Deus, com a resistência com os processos. Ela não quer deixar com que o processo aconteça na vida dela, né? O processo do purificar, o processo do realmente tirar as escoras, do realmente tirar aquilo que nos traz conforto. Todas as vezes que nós estivermos numa zona de conforto, Deus vai nos locomover desse lugar, porque nós precisamos crescer. Nós temos um Deus grande e o destino dele para a nossa vida é o crescimento. Aleluia. Mas não tem como a gente crescer. Às vezes, né, todo menino é assim. Ai, mãe, meu braço tá doendo. É porque você tá crescendo, seu osso tá crescendo. Crescer dói. Crescer dói. Crescer dói. Né? Às vezes está crescendo ali, criança quando está nascendo o dente, ela fica ali agoniada porque está rompendo. Está rompendo a gengiva, ela fica agoniada, ela quer morder, ela quer, né, extravasar essa dor. Por quê? Porque está nascendo, porque está crescendo. E crescer dói. Crescer dói.
né? Mas quando a gente encontra esse refúgio em Deus, quando a gente entende essa promessa, quando a gente entende esse propósito, o bálsamo dele desce. Aleluia. O refrigério dele vem na hora certa. E aí a nossa visão se abre de uma forma sobrenatural. Quando a gente fala, né? Quando ele falou da questão, né? Há tempo e modo. Quando Jesus curou aqueles cegos ali, e aí ele tá lá curando cegos, e um cego poderia dizer, mas eu ouvi falar que o outro você curou só impondo as mãos. Que negócio é esse de lodo, de cuspe no meu olho? É mesmo. Né? Então, assim, a forma, o modo, cada um tem um processo. Por quê? Porque Deus não quer simplesmente curar a minha enfermidade física. Ele quer curar aquilo que está do lado de dentro. Ele quer arrancar o orgulho, ele quer arrancar a soberba, ele quer arrancar a altivez. E, gente, sabe essa falsa humildade que nós temos? Né? De falar, ai, mas eu sou tão humilde e não sei o quê. Mas, gente, pelo amor de Deus, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Nós nascemos tudo da natureza adâmica. Tá ali no processo, né? Nós estamos realmente sendo moídos. E a casa do oleiro é assim, você vai lá embaixo e aí, tem uma rachadura. Né? Então, vamos quebrar, vamos fazer de novo. Eu ministrei essa semana na célula essa questão do vaso. E aí, eu tava vendo a questão do processo, do barro, e ali o oleiro amassa o barro, e aí para tirar aquelas pedrinhas da argila, que ficam umas pedrinhas, ele pega uma faquinha e vai fazendo assim, ó. Vai sentindo a faquinha aí, vai sentindo. Aí, para tirar, por quê? Porque se tiver uma pedrinha, na hora de colocar esse vaso no forno, ele estoura, ele trinca. Aí tem que quebrar e fazer de novo. Então, por isso que precisa ser tirado tudo isso que está impuro, que está errado mesmo na nossa vida. Aleluia. Não adianta a gente pensar que Deus vai colocar vinho novo em odre velho. Não tem como. Ele não vai trazer uma alegria nova. Por isso que nós somos tão desanimados de, às vezes, recomeçar. E Deus nos convida todo dia para um novo recomeço. Aleluia. Vem recomeçar, filho. Caiu. Tem pessoas que elas se frustram por, às vezes, não... Começa muito bem, aí depois parou, e aí tá na hora de recomeçar, a pessoa não quer, ela desanima, mas de novo, se frustra consigo mesmo. Eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa que eu recomeço todos os dias muitas coisas. Aleluia. Muitas coisas. Eu acordo e Deus fala, filha, hoje é dia de recomeçar aquilo que ontem você caiu. Porque o justo, ele pode cair. Ele pode cair. Mas em nenhuma delas ele vai ficar prostrado, porque o nosso Deus nos coloca de pé. Ele Aleluia. Nos dá a mão, ele nos coloca de pé. Por quê? Porque ele sabe que a intenção do nosso coração é acertar, é estar ali diante dele. Por isso, não resista aos processos. A agonia da lagarta virando borboleta ali. Né? E ele sabe que os especialistas foi ali vendo aquela agonia e deu um piquezinho assim, só para ajudar para ela respirar. E aquela borboleta não voou. Por quê? Porque houve uma interferência no processo. E nós não podemos interferir nos processos, nós precisamos. Gente, eu apanhei demais, mas eu aprendi que Deus não precisa da minha ajuda. Eu fiquei tão decepcionada com isso. Porque sabe quando assim, Deus te ama, você é muito especial para Deus. Eu falei, nossa, eu vou ser uma grande contribuição. E a gente sente, né? E aí, de repente, Deus fala assim, não, aqui, fica aqui, você vai ser tratado, você vai ser trabalhado, porque Jesus simplesmente ele viveu 30 anos para servir 3. Se ele foi trabalhado 30 anos para servir 3, imagina nós. É verdade. Nós, poeira, eu falo que assim, né? Nós somos a poeirinha. Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, versículo 16. Gênesis 13, 16. Nós vamos falar de uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, que é a promessa de Deus para Abraão. Deus lá naquele papo íntimo com Abraão, tornarei a sua descendência
tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Abraão estava ali focado, né, na promessa dele. E Deus está assim, filho, é além de você. É além de você, né? Não tem a ver com o pastor Tiago, é além do pastor Tiago, né? Não tem a ver com a família do pastor Tiago, é além da família do pastor Tiago. A família do pastor Tiago, né, é um suportezinho aí com a igreja do Deus Eterno e para São Gonçalo, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo, para a glória. Então, a gente tem que entender que não tem a ver comigo, mas tem a ver com ele. Né? Quando eu me cedo ao processo, quando eu me entrego a esse processo, eu começo a entender que não tem a ver simplesmente com as promessas minhas particulares. Porque aquilo que Deus derrama na minha vida é para um derramar. Né? Quando ele fala que nós somos só o vaso, mas a essência que está dentro é que é precioso, o vaso é só o recipiente, vai derramar. Aleluia. E Abraão ali, né, com a sua visão ainda um pouco limitada, ele, Abraão, conte as estrelas se você puder, conta aí o pó da terra, porque o que eu vou fazer na sua vida é muito mais. E aí no Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia. Abraão, amplie a sua visão. Amplie a sua visão. Pastor, como que a cada processo, Deus ele vai descendo a gente um grau de eu e nos elevando a um grau de maturidade nele. E quanto mais a gente cresce nele, menos a gente quer dessas coisas. Verdade. Desse tudo que a gente busca, que a gente não sabe que esse tudo não é nada. Né? Que o carro novo hoje, amanhã é velho, a mulher nova hoje, amanhã é velho, o marido hoje é novo, amanhã troca o marido vai ficar velho do mesmo jeito, e aí você troca de emprego e mais um diploma, e mais um diploma. Como isso é supérfluo, passageiro, insatisfatório na nossa vida. Né? Essa insatisfação, esse descontentamento. E aí Deus coloca a gente nesse processo para a gente começar a entender aquilo que realmente é eterno, aquilo que realmente vale. E aí ele falou assim: Abraão, amplia sua visão. Marta e Maria estavam ali esperando por uma cura na vida de Lázaro. E quando Jesus chega, depositou a culpa nele: Jesus, a culpa é sua. Tipo, você demorou para chegar. Quem podia curar era você. Você não chegou, então a culpa é sua. Quer dizer, se o meu irmão, se você tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. O que elas quis dizer? A culpa é sua. Né? A transferência de culpa por não entender um propósito. E aí vem Jesus falando de coisas sobrenaturais com ela. E vira para Marta, para Maria e fala assim: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, lá na terra ainda. Eu sei, Senhor, eu sei, vai ressuscitar. Um dia todo mundo vai, eu também vou. Não, Marta, eu tô te falando de outra ressurreição. Eu tô te falando de outro tipo de ressurreição. É igual a samaritana no poço. Samaritano falando de uma água, Jesus falando de outra água. Não, mulher, é outra água. Você está aqui nessa terra, eu estou querendo te levar para uma outra dimensão. Então, às vezes, Deus nos leva a lugares e a situações para nos mostrar outra dimensão.
E aí ele falou assim, ô Marta, o negócio é o seguinte, eu não quero curar Lázaro não, porque os meus amigos eu não curo, os meus amigos eu ressuscito. É diferente, é maior. Aqueles que é meus íntimos, eu faço algo a mais. Porque Aleluia. curar, ele curava todo mundo que passava. Mas com Lázaro era diferente, a intimidade era diferente. Então aqui com os meus amigos é algo sobrenatural. Ele é íntimo meu. Ele é íntimo Aleluia. meu, ele me recebe na casa dele. Sabe? Quantas vezes a gente pega Jesus e põe para fora da nossa casa? Tá ali entre a resposta branda e a resposta com furor, né? Ou seja, a patada, o coice no outro. E a gente vai lá e... Ô, Jesus, eu vou retirar o sábio aqui e vou entrar agora é o tolo, né? E às vezes a gente manda Jesus embora da nossa casa de uma forma tão triste, né? A gente fala que ele é a primícia da nossa vida, que ele está em primeiro lugar na nossa vida. E aí, tipo, de 24 horas, quanto tempo você tirou para Deus? Ainda tem a cara de pau de falar assim, ai, os dias estão tão pequenos, eu não tô tendo tempo de nada. Só dá uma voltinha no seu Instagram e vê o reloginho. Quanto tempo você ficou no Instagram hoje? Quanto tempo você ficou na Bíblia? E quer ter revelações sobrenaturais, sabe? É uma incoerência. Como que nós nos auto-sabotamos? Essa é a verdade. Nós nos Verdade. auto-sabotamos. Essa é a verdade. Né? A gente quer realmente tampar o sol com a peneira e aí entra, né, o nosso jeitinho, né? Porque uma coisa assim que nós seres humanos somos muito bons é de dar uma desculpa. Gente, se você precisar de uma desculpa, o diabo vem com um prato. Ele vem assim, com várias, né? E diante de Deus, gente, naquele grande dia, eu quero ver qual desculpa que vai prevalecer. Deus, ele não quer as nossas desculpas e ele não precisa delas. Porque ele já nos vê nu. Ele já nos vê nu. Então, Verdade. ele estava chamando Abraão para contemplar a promessa, para esperar na promessa. Abraão, não é esse. Porque Abraão falava, tá, Deus, só vai me dar um filho, só vai me dar um filho, mas tá. Então deve ser, né? É igual quando você fala, não, Deus vai fazer isso na sua vida. Não, deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso. Mas, aí vamos lá, Gênesis 16. Aleluia. Gênesis 16, aonde a vaca vai pro brejo. Aqui é assim, né, gente? Aí não sei se é pé na jaca, o que é aí, né? Escangalhou, não sei o que é que vocês falam, né? Escangalhou. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atentou à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, cai sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai. Sua serva está em suas mãos. Fala com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que essa acabou fugindo. Sarai não quis esperar a promessa. Ela falou, deixa que eu vou dar o meu jeito. Já que Deus prometeu, então ele vai cumprir. O modo, ela não queria saber. E aí ela deu o jeitinho brasileiro dela. Abraão, faz o seguinte, Abraão, faz o seguinte, vai lá, deita com a minha serva. Quantas vezes a gente fica querendo ajudar a Deus? Quantas vezes a gente fica proclamando a nossa justiça própria? Teve uma pessoa, essa semana eu conversando e a gente falando, né, dessa questão do discipulado. Eu falei assim, irmã, mas por que essa irmã não rompe? Gente, ela tem tudo para romper. Sabe quando você não
Não sabe. Mas sabe quando o negócio tá lá na raiz mesmo, tá no interior? Porque o exterior tá tudo muito bonitinho, aí você pensa, meu Deus, mas por que que essa pessoa não rompe? Por que que isso não flui na vida da pessoa e aquilo? E aí ela foi e falou comigo, falou, pastora, eu vou abrir um coração pra você. Eu discipulo ela, mas ela tem um jeitinho brasileiro. Sabe aquela coisa de, não, eu resolvo, não, não, isso aqui depois, e as coisas vão ficando. E as raízes não vão sendo tratadas. E as coisas vão adoecendo e as feridas vão virando outras feridas. Né? E Deus não coloca vinho novo em odre. Não Aleluia. adianta a gente pensar, né, que ele vai derramar uma essência tão pura, tão santa, tão sobrenatural, né? Tão, sabe, tão longe do pecado. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de não ser sepulcros caiados. Sabe? Bonito por fora, mas por dentro tá lá. Sabe que precisa pôr as contas em dia. Sabe que precisa pedir perdão. Sabe que precisa submeter ao marido, ser submissa ao marido. Sabe que precisa parar de manipular as pessoas. Sabe que precisa parar sabe que precisa ser profeta, falar, denunciar o pecado às vezes, com amor, né? Igual Natan foi lá, confrontou Davi com amor, Davi se arrependeu, mas não. Mas não. Eu tô numa missão aqui esses dias, hoje eu falei com meu marido, falei, Fernando, Deus mandou eu confrontar uma pessoa e tem 2 semanas que eu tô orando, só que agora eu já tô perdendo o sono, aí já tá grave, aí Deus tá falando, minha filha, vai. Porque é muito difícil, pastor. É muito difícil o confronto. E o evangelho nos confronta. Sabe, eu acho que nós acostumamos com um evangelho que ele, né, é só conforto e prosperidade. E isso é de Deus, né? A plenitude de Deus. Mas se a gente não descobrir isso em Deus primeiro, as outras coisas não vão ser acrescentadas, né? E Aleluia. aí a gente não quer o confronto, né? E o confronto, ele vem nas nossas vidas para que a gente olhe para dentro de nós. A gente olhe para dentro de nós, a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, porque quando eu não olho para mim, eu vou olhar para o outro. E aí eu começo a olhar para o outro, eu começo a apontar para o outro, eu começo a ver o cisco no olho do outro, eu esqueço a trave que está no meu olho. Né? Aleluia. Então precisa, né, essa ótica, ela precisa voltar para dentro. Ela precisa ir para fora, né? A minha ótica precisa estar do lado de fora de uma forma de compaixão, de amor, de misericórdia, de atento à espiritualidade. Mas ela precisa voltar para dentro para mim, para o meu conserto, né? Para o meu alinhamento, para mim viver o meu processo, porque é difícil entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Imagina você querer dar conta do outro, né? É muito difícil. E o processo, né? Ele às vezes ele nos fere. E a gente resiste, a gente quer dar um jeitinho, ele nos prova. É, Salmo 60 e Salmo 66, Salmo 66. Salmo 66, versículo 10. Sessenta e seis, 10. Pois tu, ó Deus, me submetestes à prova e nos refinaste como prata. Quem nos submete à prova? Deus. Pois tu, Deus, me submeteste à prova e nos refinastes como prata. Aí nós vamos Aleluia. passar no fogo, né? Aí nós vamos ser refinados. Aí nossas impurezas precisam passar. Mas é tão lindo saber que se nós passarmos pelo fogo, ele não vai nos queimar, ele vai nos purificar.
Ele vai nos Aleluia. purificar. É um tratamento, é um processo tão maravilhoso que aquele que se submete, ele apaixona mais por Deus, ele quer mais de Deus, ele tem mais fome de Deus, ele tem mais sede de Deus. É uma coisa tão sobrenatural, porque a gente sente o colo do Pai. Né? A gente Aleluia. sente esse cuidado, a gente sente esse amor. E a gente, é como diz, outro dia eu ouvi uma pessoa pregando e falando que o crente é o bicho mais sem vergonha, que ele apanha e dá glória a Deus, porque ele ama esse processo. Agora, o rebelde não. Aquele que tem aquela raiz de rebeliãozinha, que não quer se submeter. Aí ele não submete a Deus, aí ele não submete ao pastor, aí ele não submete a nada. Ele é dono de si, ele tem o controle da sua vida. E aí ele fala que, né, Davi fala aqui que ele foi colocado à prova e foi refinado como prata. Gente, aquilo que é precioso vai passar pelo fogo, né? O diamante vai ser lapidado mesmo, né? A gente é uma joia bruta nas mãos do Senhor e nós vamos sendo lapidados à medida que ele vê. Não tá bom, não? Vamos de novo. Porque ele não vai vir buscar qualquer pessoa. Ele fala que ele vai vir buscar quando nós tivermos corpo, alma e espíritos íntegros, inteiros nele. Aleluia. Corpo, alma e espírito, né? Uma junção, alinhado nele. E eu fico vendo pessoas que elas estão mal emocionalmente e elas confundem isso como se estivesse mal espiritualmente. O diabo, ele tem né? Ele quer distorcer a verdade de Deus. Ele quer distorcer, por quê? Porque as circunstâncias, ela mexe com as nossas emoções. Então, a gente pensa assim, a pessoa pensa assim, eu tô passando por esse problema e eu tô passando por essa dificuldade e aí eu não tô bem com Deus. Não, você tá bem com Deus e Deus tá bem com você. Deus tá muito de bem com você. A questão é que você não tá bem emocionalmente. Mas olha a importância do nosso espírito estar alinhado. Que aí quando o Aleluia. nosso espírito está nele, a gente entende, não, eu tô assim com o Pai, eu tô junto com ele, eu tô na missão, eu tô no propósito, eu tô no caminho. As minhas emoções podem até estar um pouquinho bagunçadas, mas eu vou dar ordem para elas, porque é nós que ordenamos as nossas emoções, né? Alma, aquieta-te aí, porque eu ainda o louvarei. Eu ainda Aleluia. o louvarei. E quando nós se achegamos diante do rei, a Bíblia fala que é para nós nos chegarmos diante dele com ações de graça. Mas a gente espera o negócio acontecer para depois a gente agradecer. E, gente, como nós temos motivos para agradecer a Deus? A pessoa que ela se submete ao processo, ela entende que você precisa alegrar porque seu nome está escrito no livro da vida. Você precisa se alegrar porque Deus não te desampara. Você foi escolhido diante de Deus desde a fundação do mundo. Eu estava pegando, esses dias eu desentulhando os poços aqui em casa, tirando a bagunça para fora. E aí eu achei um projeto, a gente faz o projeto de vida lá na igreja e tal, e aí eu achei um projeto de vida meu de 2009 que estava solto. Eu falei, gente, Deus é muito intencional, porque quando você está assim, né, passando a prova, ele traz aquelas palavras de esperança para dizer assim, filha, aqui, você está no caminho certo, você está no caminho certo. Pastor, 2009, estava escrito assim, curso que você quer cursar. Aí eu coloquei lá, psicologia, 2009. Nunca tinha falado com ninguém. Gente, fui cursar psicologia quantos anos depois? E hoje eu penso, se eu tivesse cursado psicologia naquela época, eu não tinha estrutura nenhuma de nada para fazer uma faculdade de psicologia, porque mexe, né, com a nossa cabeça, com as nossas crenças, com a nossa estrutura mesmo, é algo que você tem que estar muito firmado, e como eu glorificado, eu falei, Deus, obrigado porque o Senhor não me deu naquela época, porque senão hoje eu não ia estar com o Senhor, eu não ia ter me abalado minha fé, porque já aconteceu de alguns casos de alguns pastores, né, se perder com isso tudo, e como o meu coração vê aquele bálsamo, vê aquele alívio, e aí embaixo eu estava grávida da minha primeira filha, e eu coloquei assim, Senhor, eu quero um filho, não sabia se era filho ou se era filha, igual a mim,
Igual a mim, olha o egoísmo, gente. Não queria igual meu marido, é igual a mim. Hoje, eu tô falando como que a gente é egoísta, né? Aí eu falei, Deus, eu quero ela igual a mim. Eu quero ela com o cabelo pretinho, eu quero ela assim, 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 pastor. Mas assim, da mesma forma que eu escrevi, Deus deu. Às vezes eu tô andando com a Laura na rua, as pessoas falam assim, Fran, o andado dela é o seu andado. Não tem como. Todo mundo fala que é a mini Fran, de tanto que parece. E eu coloquei assim, porque eu falei que a minha primeira filha chamaria Letícia, se eu tivesse uma filha. Mas aí o Fernando, com o jeitinho, eu falei, ah, né? Já que eu sei que vai vir igual a mim mesmo, então deixa eu pôr o nome que ele quer. Aí colocou a Laura. E eu falei assim, mas se eu tiver uma filha, outra filha vai ser Letícia. E aí, eu pensando, gente, por que que a Laura não é a Letícia? Porque a Letícia já existia lá em Deus. E as características da Letícia já era outra forma. Sabe, pastor, olha como que é tão é tão individual, é tão detalhista esse nosso Deus, é tão cuidadoso. E a gente fica, sabe, às vezes desprezando essa grandeza de Deus. Nós não Verdade. contemplamos a beleza de Deus, sabe, por essas coisas tão passageiras desse mundo. Sabe, a gente não percebe Deus na mesa. A gente não percebe Deus em tantos detalhes da nossa vida. E assim, essas coisas que as pessoas ficam assim, sabe quando você tá muito lá no céu e nada aqui na terra? Não, mas tá espiritualizando tudo, sabe? Eu acho que para nós sobrevivermos espiritualmente daqui para frente é isso, pastor. É intenso. É viver intensamente com Deus. É viver Aleluia. enraizado nele. É viver assim de uma forma tão íntima, tão profunda. Eu tinha ouvido uma reportagem uma vez, e esses dias eu ouvi umas ministrações e uma pastora citou essa mesma reportagem. Na hora eu lembrei, falei, gente, eu ouvi isso, né, na época. Teve um tsunami um país aí na época, e um casal ele foi fazer um mergulho. E aí, nisso que eles estavam lá no fundo do mar, mergulhando tudo, aí o tsunami veio e levou tudo, destruiu a cidade. Na hora que eles voltaram do fundo do mar, que eles olharam para trás, cadê barco? Não tinha barco. Eles olharam assim, a praia toda devastada, e aí veio o helicóptero assim e tal, tentando resgatar as vítimas e resgatou eles. Aí eles falaram, gente, mas como que a gente não percebeu nada? Um tsunami acontecendo em cima da gente e nós no profundo não vimos nada, estávamos contemplando somente as belezas do fundo do mar. Pastor, na hora que ela falou isso, eu falei assim, gente, eu vou ser arrebatada aqui. Deus, sabe? Quando a gente está profundo em Deus, pastor, Aleluia. o tsunami vem, leva tudo, tá tudo feio em cima, mas nós estamos lá embaixo contemplando as maravilhas de Deus. E a gente sai vivo daquele lugar, meu Deus, é muito forte. Aleluia. Quando a gente está ali nele, enxertado nele mesmo, nesse profundo. Mas para a gente ter essa sensibilidade, a gente precisa muito dedicar esse tempo. Verdade. E a moeda mais cara que nós temos hoje, né? Os economistas falam que a moeda mais cara não é o dinheiro, a moeda mais cara é o tempo. E o que nós temos feito do nosso tempo? O que nós temos... Gente, as pessoas estão jogando tempo no ralo. As pessoas têm jogado tempo, não estão construindo nada. Não estão construindo nada. Elas estão deixando o tempo passar, elas não têm construído nada. E essa questão, né, de ser refinado. A gente começa a pegar lá em Gênesis, né, Abrão, e a gente começa a vir, Isaac, e diz toda sua descendência, aí você pega José. Todos eles foram experimentados, todos eles passaram por um processo, todos eles foram provados, todos eles.
né? Homens igual a mim, igual a você, todos eles foram transformados de dentro para fora. Aleluia. Aconteceu uma transformação, né? Aconteceu algo que precisava realmente alinhar eles, né? Tirar aquilo que estava errado, né? Deus chamou Moisés, chega, vem cá encarar o que você fez. Você matou um egípcio, mas agora vem cá consertar o que você fez. Sabe? E a gente às vezes quer fazer as coisas erradas de qualquer forma, de qualquer jeito, e quer deixar aquilo enterrado lá. É isso, vai ser um campo minado nas nossas vidas. Nós precisamos ir lá atrás, nós precisamos consertar tudo isso. Para trás, só para consertar aquilo que precisa ser consertado. O resto, nem para pegar impulso. Aleluia. Nem para pegar impulso, porque o nosso passado já foi apagado. Mas enquanto a gente não. O meu pastor ele sempre fala uma coisa, eu nunca esqueci. Ele fala: deixe as portas que você passar abertas. Você não sabe se você vai precisar voltar lá atrás. A porta precisa estar aberta. Quando as pessoas saem de um emprego, né, de uma forma com um relacionamento quebrado, e não entendeu que era um processo de Deus, trabalhando, tratando. E aí você vai repetir isso várias vezes, igual o povo no deserto. Andando em círculo, né? Uma viagem de 200 quilômetros, que era para ser feita em 40 dias, né? Foi feita em 40 anos, porque eles andavam em círculos. Eles não andavam para frente, eles só andavam em círculos. Então, enquanto Moisés não consertou o que precisava ser consertado, enquanto Davi não consertou o que precisava ser consertado, nós precisamos. Não pense que isso, né? Ah, o que eu tá. O seu pecado Deus já te perdoou. Mas se você precisa consertar esse relacionamento quebrado, você vai ter que consertar. Diante de Deus está quebrado. Porque o meu relacionamento com o próximo é a representação de Deus para mim. Como que o outro vai conhecer Jesus através de mim? Será que eu representei realmente Jesus? Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de mostrar realmente a nossa humanidade. Jesus ele não escondeu a humanidade dele. Jesus ele foi humano e ele mostrou a humanidade dele. E às vezes nós Aleluia. queremos esconder, né? A gente, quando Deus chega no jardim, a gente começa a procurar as folhas das figueiras para tampar a nossa nudez, para tampar a nossa vergonha. Aí Deus está assim, eu tô cansado de ver vocês aí nu. Isso daí não tem nada a ver. Me mostra. Eu quero ver no nudez de vocês, eu quero ver o que precisa ser exposto mesmo, precisa colocar para fora. E às vezes a gente pensa que Deus, ele não vai expor, mas ele precisa expor para nós sermos tratados. Aleluia. Porque, pastor, são muitas pessoas no seu ministério, na sua vida, que têm promessas grandiosas e elas precisam romper isso. Nós precisamos romper isso. Se não está tratado ainda, às vezes quando a gente, né, comecei tudo, e o pastor, a gente fez células de mulheres e tudo, e a maioria das mulheres que sempre vieram na minha célula é tudo mulher mais velha que eu. E eu olhava para aquelas mulheres, eu ficava angustiada, eu ficava desesperada, que eu falava, meu Deus, o que essas mulheres, o que eu vou ensinar para essas mulheres, meu Deus? Eu tinha 20 e poucos anos, eu falava, Deus, a minha vontade era de enfiar. Sabe umas orações que você faz tem hora que você arrepende? Deus, me envia onde o Senhor quiser. Aí é aqui. Não, Deus, não era bem isso. Tem hora que dá, tem hora que dá pânico. E eu falava, Deus, eu vou onde o Senhor me mandar, eu vou o que o Senhor fizer, e não sei o quê. E na hora que eu vi aquele monte de mulher mais rica, mais chique, mais elegante, mais isso, mais aquilo. E eu, uma menina, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? E como Deus foi, sabe, eu fui ouvindo o coração dessas mulheres, o tanto que elas foram tratadas e o tanto que eu era tratada, o tanto que eu aprendi, porque a Bíblia fala, sentar, né, perto das mais velhas para vocês aprenderem, o tanto que eu aprendia. E o tanto que era aquela troca mesmo de aprendizado, de crescimento. E elas falavam assim, Fran, você parece a nossa mãe. Eu, não sei se eu rio, se eu choro. Porque eu falava, Deus, o que eu tenho? E a gente vê que é Deus, pastor. Aleluia. É Deus, não tem nada de nós. Então, assim,
A palavra é essa, submeta ao processo. Não dê o seu jeitinho. Trate tudo que precisa ser tratado. Anote, verbalize diante de Deus, verbalize para você e deixa Deus cumprir essas promessas extraordinárias na sua vida, porque Ele tem. Ele tem, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Não esqueça, ele não vai colocar o vinho novo em odre velho, mas ele sempre tem um recomeço para nós. Aleluia, aleluia. O segundo Adão é melhor, a glória da segunda casa será maior que a primeira, né? Assim, Deus sempre faz algo novo. Deus sempre faz algo novo. Então, ele faça algo novo no coração de vocês, que ele derrame uma unção nova nesse novo tempo, que vocês vão recomeçar aí, esse novo tempo, né? Vocês vão abrir a porta e vai vir um novo tempo, e vai vir uma nova unção. Eu tenho certeza que vão entrar ovelhas maduras, pastor mais maduro, mais prensado, o óleo vai descer mais, porque quanto mais espremida a azeitona, mais o azeite desce, né? E assim, como nós vamos valorizar os nossos cultos, né? Como nós vamos amar mais, e amar não só de superficialidade, mas amar de verdade, de dentro para fora, né? O amor, escolha, decisão, ainda que nós não merecemos, mas ele nos amou primeiro. Então, eu tenho certeza que será um novo tempo, que será um novo recomeço, assim, de alargar as tendas mesmo, pastor, alargar as tendas mesmo, porque Deus, ele trouxe mais profundidade para as raízes de vocês, para as nossas. Nós estamos aqui também nessa angústia, os cultos não voltaram, mas nós estamos ali no secreto com o Pai. No secreto com o Pai. Eu quero orar agora e que o Espírito Santo arda de novo no coração daquele que está com a chama, às vezes, quase apagando. Que o Senhor, ele te dê essa oportunidade agora de tirar as cinzas velhas do altar do seu coração. Tire as cinzas velhas. Coloque lenha nova. O Espírito Santo descerá com um fogo novo sobre a sua vida. Ele te dará uma nova visão. Ele trará um novo tempo. Você terá visões. Você terá sonhos. Você terá palavras proféticas, você terá um rio de águas vivas fluindo do seu interior, porque você vai ter propriedade para falar, porque o processo que te feriu, o propósito desse processo, ele vai te curar, ele vai te sarar, e ele vai fazer com que você seja realmente essa torre forte do Senhor, ele vai fazer com que você realmente seja esse atalaia de Deus. Você não vai precisar fazer esforço nenhum para levar a glória de Deus, porque a glória de Deus vai ser derramada, não tem como esconder uma luz debaixo da cama. A luz vai ser tão forte, essa candeia vai ser tão reluzente, que ela vai brilhar em todos os lugares, porque Deus, ele vai estar sobre a sua vida de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Que Jesus cure essa angústia que está no seu coração, essa tormenta que está no seu coração, que ele tire essa ansiedade que você tem vivido, que tudo aquilo que te roube do secreto, quando talvez você vai para o seu secreto com Deus e você fica pensando naquilo que você tem para fazer. Não, você não vai abrir mão desse processo, você não vai abrir mão de ouvir aquilo que o Pai quer ministrar ao seu coração, porque a promessa não é sobre você, mas é sobre um projeto que Deus tem para essa terra, e ao momento em que Ele nos trata, Ele vai tratar toda a sua igreja, Ele vai tratar toda a igreja do Brasil e a igreja do mundo, porque Ele vai buscar uma noiva limpa, uma noiva pura, uma noiva sem mancha, uma noiva alinhada, uma noiva estruturada.
Deus, arde de novo, Senhor, nesse coração, Pai. Traz um fogo novo, Deus. Traz um azeite novo, Pai. Traz, Deus, algo sobrenatural. Traz experiências, Pai. Traz sinais, Deus. Porque a tua promessa, Senhor, nós não vamos alcançar, Deus, sem passar por os processos, sem sermos purificados. Porque o Senhor não é um Pai irresponsável que vai confiar algo novo nas nossas vidas sem nós tivermos estrutura, se for para nós perdermos, Pai, o Senhor não vai dar bênçãos para a nossa vida, para nós nos embriagarmos com as bênçãos e abandonar a Tua presença. Nos ensina a ter prazer na Tua presença, Pai, porque Cristo é suficiente nas nossas vidas. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém.